presidente Lula deu entrevista para emissoras mineiras e criticou fortemente o Trump. Muito triste uma notícia dessas. Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. Eu fico feliz com isso de verdade, sabe por quê, Pedro? Eu tenho visto que o Trump, aparentemente, ele só respeita quem fala grosso com ele. E dá um pouquinho de medo. A Tem um monte de diplomacia analista brasileira aí. é muito. Não, e a diplomacia brasileira, tradicionalmente, ela é muito. Gente, vamos cheio de dedos e tal. O Trump vai precisar falar grosso. Vai precisar falar grosso e já tem analista da Globo News falando: foi o principal erro do Lula nessa coletiva. Não, eu acho que foi o principal acerto. Aliás, a questão palestina tem sido um acerto do Lula desde o começo dessa questão toda. É evidente que a gente não está de forma nenhuma ressaltando o antissemitismo de forma nenhuma, mas a questão é que está havendo um massacre na faixa de Gaza e que tem bebês sendo mortos, é um negócio terrível. Agora tem o cessar-fogo, mas aparentemente o Trump quer causar quer efetivamente dominar a área. Aí essa entrevista do Lula, Sofia, eu achei muito legal que o Sidônio deixou bem plástica, liberou o vídeo também para todo mundo assistir. Só teve um grande erro, né? O áudio estava extremamente baixo. Teve esse erro técnico, né? Mas o Lula falou sobre Gaza e eu tô com um trecho aqui já na agulha. Vou mostrar para vocês e depois eu vou ler uma matéria do G1. Também queria bastante ouvir a Sofia sobre isso, mas vamos lá. Talvez as pessoas estão com algum problema de saúde e nós vamos tratar como se deve tratar um ser humano, com muito carinho e muito respeito. Presidente, essa mudança do voo chegando em Confins, chegando em Fortaleza e não em Confins, qual que é o objetivo dela? E uma segunda questão, como falando da relação Brasil-Estados Unidos, né? Eu queria saber também como o senhor está avaliando essa questão dos tarifaços, dessas ameaças que o governo Trump tem feito de taxar aí os países, as importações, e também a fala dele de ontem sobre Gaza, né? Uma fala preocupante, que os Estados Unidos quer controlar Gaza e retirar a população de Gaza. Olha, eu sinceramente, companheiro Murilo, tenho a compreensão de que nós estamos vivendo um momento que quanto mais coisas, sabe, difíceis você falar, quanto mais coisas irreais você falar, mas você tem destaque na mídia mundial. Vamos ser franco uma coisa. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então, não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer: olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Então, é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Eu acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo democrático no mundo, o processo de que cada um manda no seu país, cada um governa no seu país, e vamos deixar os outros países em paz. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Estou falando o microfone aberto, a chave ligada. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, porque eles precisam ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído para que eles possam reconstruir, sabe, as suas casas, os seus hospitais, as suas escolas e viver dignamente, com respeito. É por isso que nós defendemos a criação do Estado palestino, igual ao Estado de Israel, e estabelecer uma política de convivência harmônica, porque é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de arrogância, o mundo não precisa de frases de efeito, o mundo precisa de paz e tranquilidade. Olha, Sofia, você sabe do meu posicionamento aqui, que muitas vezes eu concordo contigo e com boa parte da esquerda radical, que o governo do Lula tem problemas bem profundos. Mas toda vez que ele se posiciona dessa forma, toda vez que ele coloca essa questão que o mundo deveria estar discutindo a paz, a gente sabe que discutir isso com essas potências não adianta nada, mas eu acho uma postura de estadista rara nos tempos de hoje, assim.
porque aconteceu muita covardia nessa questão do genocídio palestino. Muita cumplicidade também. E importante dizer, tá? Cumplicidade até de aliados fora do eixo americano. A China e a Rússia deixaram muito acontecer aquilo também. Por interesses econômicos. Sim, sim. Eu gostei bastante dessa fala do Lula. Acho que não é só por ganhar mídia, né? Como ele diz lá que por ganhar mídia, daí fala esses absurdos. Eu acho que isso é um fator, mas eu acho que um outro fator é a questão de que é um método de negociação do Trump, né? Ele vai lá e bota o bode na sala, e daí depois, quando tira o bode na sala, ele já ganhou o que ele queria inicialmente, mas parece que, não, ele recuou e tal. Então, eu acho que passa um pouco por isso também. E passa um pouco por admitir, falar em voz alta aquilo que muitos estadunidenses já pensavam e não tinham coragem de admitir, né? Então, acho que tem várias questões aí. Mas, de maneira geral, gostei muito da fala do Lula e eu acho isso positivo porque é uma coisa que a gente eu não sei o que você acha, Pedro, mas eu sempre pensei que a postura do Lula internacional me agradava muito mais do que a postura do Lula nacional, sabe? A Sim. tratar da política externa do que da interna. Ultimamente, eu estava achando que até a política externa do Lula estava deixando um pouco a começando desejar, sabe? A questão dos BRICS, eu acho que o Lula está muito em cima do muro ainda, sabe? Eu gostaria que ele tivesse muito mais pró-BRICS e menos pró-Estados Unidos. Ver o Lula falar mais grosso assim com o Trump é uma coisa que me soa muito bem, que me deu um pouquinho de esperança. Ok, talvez agora vá? Espero que sim. E Eu não sei eu, se como tem que ir, né, nessa questão, né? Porque a questão a Palestina e os palestinos é uma questão humanitária, né? Eu não. E aí que tá. Um governo de coalizão, um governo que conversa com o agro, um governo que sobrevive graças a exportações. Eu não sei até onde tem um alcance essa fala, mas eu repito para você, eu acho que tem lembra um pouco também da época dos outros governos do Lula, o posicionamento corajoso que eles tiveram a respeito do Irã. Não sei se você lembra também, que foi uma coisa bem fora da curva, desagradou bastante o International Lula First Come to Brasil. Mas vamos só ler essa matéria do G1 rapidamente, aí eu vou retomar porque ele falou de Gaza 2 vezes e a segunda ele reiterou mais, né? Mas o G1 faz o resumo. E a Globo vocês têm que sempre ler assim, né? A Globo vocês têm que ler como o interposto dos Estados Unidos, tá? Eles sempre vão meter o pau nisso aqui. Lula critica plano de Trump de assumir a faixa de Gaza. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos. O presidente brasileiro voltou a acusar Israel de cometer o genocídio com apoio dos Estados Unidos e defendeu a criação do Estado palestino. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta que o plano anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle da faixa de Gaza é praticamente incompreensível. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza, então não faz sentido se reunir com o presidente de Israel e dizer: nós vamos ocupar Gaza, vamos recuperar Gaza, vamos morar em Gaza. E os palestinos vão para onde? Onde vão viver? Qual país deles? Questionou Lula em entrevista a rádios de Minas Gerais. Então é uma coisa praticamente incompreensível para qualquer ser humano. As pessoas precisam parar de falar aquilo que lhes vem à cabeça, cada um governa o seu país e vamos deixar os outros países em paz. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio. Eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos fazem parte de tudo isso. Seria um país para tentar cuidar de Gaza. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos. O que eles precisam é ter uma reparação de tudo que foi destruído para que possam reconstruir suas casas, hospitais, escolas e viver com dignidade e viver dignamente com respeito. É por isso que defendemos a criação de um Estado palestino igual ao Estado de Israel e estabelecer uma política de convivência harmônica, porque é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de arrogância, de frases de efeito, o mundo precisa de paz e de tranquilidade. Os Estados Unidos foram vendidos como símbolo da democracia mundial, se autodeterminam como juiz do planeta. Uma fábula de dinheiro é gasta com armamento todo santo dia, não pode mudar agora repetidamente do país que vendia a ideia de paz para o país que vende a ideia de provocação e de discordância, disse Lula na entrevista. Lula também foi questionado na entrevista às rádios mineiras sobre a situação dos brasileiros deportados dos Estados Unidos. O presidente disse que um novo voo deve chegar na próxima sexta e o governo vai trabalhar para melhorar as condições de recepção dos grupos. Aí nós vamos ver quantas pessoas têm, de que estado são, para a gente poder cuidar quando chegar aqui. Estamos conversando com Itamaraty, com a Polícia Federal, para que a gente possa ter
todos esses dados ainda na Louisiana, onde eles embarcam para que a gente possa se preparar, disse Lula. Trump vive de bravata, diz Lula. Ainda no tema internacional, Lula foi questionado sobre as disputas comerciais e territoriais de Trump, que abriu com outros países desde a posse em 20 de janeiro. Você tem um tipo de político que vive de bravata. O presidente Trump faz campanha assim. Tomou posse e já anunciou ocupar a Groenlândia, anexar o Canadá, mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, retomar o Canal do Panamá. Nenhum país pode brigar com todo mundo ao mesmo tempo. E aí, nesse ponto da entrevista, Sofia, que o G1 está resumindo, eu já estou com esse trecho também no ponto, ele confunde o nome do Bolsonaro com Collor. O Lula tem essa mania quando ele fala do Bolsonaro, que ele chega a comparar o Trump com o Bolsonaro. Vamos ver esse trecho só. Obrigado, presidente. Presidente, agora sim, Sávio, da Rádio Mundo Melhor, eu queria fazer também a minha última pergunta aqui para o senhor, e aí nessa última pergunta, eu queria voltar um pouquinho ali no cenário internacional, né, porque o senhor inclusive fez agora há pouco algumas críticas a falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e dentre as falas que ele fez recentemente, ele fez algumas ameaças de duras taxações aos membros do BRICS, caso o dólar fosse abandonado como a principal moeda de negociações entre o bloco, né? Inclusive dizendo que se o BRICS adotasse uma moeda diferente, ele poderia taxar até em 100% as negociações envolvendo os países membros do BRICS. O que eu queria entender aqui com o senhor é como é que o Brasil está acompanhando essa situação, se o Brasil estuda uma eventual retaliatória, vamos dizer assim, né, uma resposta de igual moeda caso esse tipo de ação ocorra por parte dos Estados Unidos, por conta desse anseio que o senhor já manifestou publicamente várias vezes, né, de não ficar dependendo apenas do dólar como principal moeda de negociação. E aproveito também para deixar aqui o convite para o senhor quando vier ao leste de Minas Gerais para visitar aqui os estúdios da Rádio Mundo Melhor. Bom, aí quando eu for a Minas Gerais, aí eu vou ficar só visitando o rádio e não vou poder fazer nenhuma programação, sabe, de anúncio de obras. Sábio, tem uma coisa muito importante que é o seguinte. Você tem um tipo de político que vive de bravata. Vive de bravata. Então, o presidente Trump, ele fez a campanha dele assim. Ele agora tomou posse e já anunciou, sabe, ocupar a Groenlândia, já anunciou anexar o Canadá, já anunciou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América, já anunciou reocupar o Canal do Panamá. Ou seja, sinceramente, sabe, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte: os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. Olha o Lula que você gosta aí, E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Não foi o mundo que decidiu, não foi a hora que o dólar seria a moeda. Foi os Estados Unidos. Então é importante que a gente não tenha preocupação com as bravatas do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós, o que é importante para o mundo. Sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisam do mundo. Os Estados Unidos precisam conviver harmonicamente com o Brasil, com o México, com a China, sabe? Precisa viver. Ninguém pode viver de bravata a vida inteira. Ninguém pode viver ameaçando todo mundo a vida inteira. É importante apenas ter cuidado. Sabe? Os Estados Unidos, da vida inteira, foi vendido como se fosse o símbolo da democracia mundial. Se autodeterminou o juiz do planeta. Uma fábula de dinheiro é gasto, sabe, com armamento todo santo dia com as Forças Armadas. Ora, ele não pode agora mudar repentinamente do país que vendia a ideia da paz para o país que vende a ideia da provocação, da discordância. É importante pensar nisso. É importante pensar nisso. Faz uma bravata hoje, amanhã conversa com o México. Faz uma bravata amanhã, depois conversa com o Canadá. Faz uma bravata com a Venezuela e vai conversar com a Venezuela. É importante fazer o diálogo com todo mundo. Eu digo todo dia, o Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, eu fui eleito para governar o Brasil. Ele deve cuidar bem dos Estados Unidos e deve cuidar bem do Brasil. A relação comercial com os Estados Unidos é muito boa. A nossa relação diplomática é de 200 anos. Nós temos um fluxo de balanço comercial de praticamente 85 bilhões e eles têm superado com relação a nós. Mas o mundo não precisa só dos Estados Unidos.
O mundo precisa de todo mundo. Só para você ter ideia, o Brasil abriu 303 novos mercados para exportar os nossos produtos. 303 novos mercados. Não é só os Estados Unidos. Nós precisamos dos Estados Unidos. Presidente, numa eventual taxação do governo americano a produtos brasileiros por causa de uma discordância da forma de negociação, o Brasil também estaria disposto, como resposta, a taxar produtos americanos? É lógico. É lógico, é o mínimo de defesa que merece um governo, é utilizar a lei da reciprocidade. Você tem na Organização Mundial do Comércio uma permissão para que você possa taxar qualquer produto até 35%. Sabe? Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. Ou seja, Presidente. Isso é simples, é muito democrático. Não há por que ficar tentando colocar uma questão ideológica nisso. O que eu acho é que o mundo está precisando de paz, de serenidade. O mundo está precisando de alguém que trate, sabe, as coisas com muita delicadeza, porque o mundo está muito nervoso. E eu acho que não é possível a gente não entender que somente com muita paz, com muita harmonia, a gente pode fazer o mundo que a gente sonha. Eu estou vendo o comportamento dos Estados Unidos, já rompeu com a OMS, agora deixou de pagar não sei o quê. Ou seja, os Estados Unidos estão se isolando do mundo. E isso não é importante, nem para eles e nem para o mundo. É importante que a diplomacia volte a funcionar e que a gente restabeleça a harmonia. Como é que a gente vai prescindir de um país do tamanho da China? Como é que a gente vai prescindir de um país do tamanho da Índia? Como é que a gente vai prescindir de uma força como a Rússia? Como é que a gente vai prescindir do México? Como é que a gente vai prescindir dos países africanos? Então é o seguinte, é preciso bom senso para que o mundo dê certo, para que a gente possa fazer uma discussão planetária se preocupando em preservar o nosso planeta. Fora disso, eu fico vendo todo dia. Você sabe uma coisa que me lembra? Rodrigo, Sávio e Edilene. O que me lembra é o seguinte: eu estava na Polícia Federal logo que o Collor ganhou. O Collor. E eu via todas as bobagens que o Collor falava todo santo dia. E eu via quanto tempo vocês perdiam comentando as bobagens do Collor, do Bolsonaro. Quanto tempo. Alguém avisou no ponto. Ele falava uma bobagem qualquer, vocês passavam meio-dia, 1 hora em todos os jornais discutindo. Então, é importante que a gente comece a selecionar as coisas sérias para que a gente possa discutir. Por exemplo, uma entrevista sobre Minas Gerais, para a gente falar das coisas que a gente está fazendo em Minas Gerais, dos investimentos de Minas Gerais, da agricultura de Minas Gerais, do leite de Minas Gerais, do queijo de Minas Gerais, é mais importante do que eu ficar fazendo bravata. Ele também fez uma fala boa também sobre os comunistas que foram perseguidos no regime do Getúlio Vargas. O Lula é esse camaleão, Sofia. Na outra entrevista ele exaltou Getúlio Vargas e na outra ele disse que não tinham operários na Revolução Russa. Não sei se você lembra. Ele fala tudo de improviso. Lembro sim. E provavelmente alguém deu um puxão de orelha nele por causa da fala do Vargas e daí ele deu um jeito de se corrigir nessa aí. Porque a gente sabe que é assim que funciona, né, Pedro? Quem trabalha com comunicação sabe como é que funciona. Exatamente. Mas, enfim, gostei muito das falas do Lula. Vou só na base da opinião mesmo. Os fatos do Pedro já trouxe todos. Gostei muito das falas do Lula. Só quero ver agora colocar em prática. Esse é o grande problema. O discurso tá afinadíssimo. Agora eu quero ver a prática. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está vendo ao vivo, não sai daí que o plantão ainda não terminou.